parece que é coisa que a gente lembra das novelas das 6, né? Fala sobre escravidão, né? O Brasil não deixou de ter escravidão. O senhor sabia disso? Não deixou, não. A gente acha que é coisa do passado, né? E pior ainda, tem pessoas que até esquecem o que é escravidão. Isso é o mais triste, né? Tem um movimento aí que dá até medo, né? É quase nazista, né? Que discrimina, que nega, são coisas absurdas, né? Mas o Brasil ainda não deixou de ter escravidão. E isso não é só o Neto que está dizendo isso. Não é só eu que estou dizendo isso. Está aqui, ó. Ministério Público Federal divulga levantamento sobre trabalho escravo no Brasil. Trabalho escravo no Brasil. Isso tem muito envolvimento de latifundiários, envolvimento de grandes empresas. Vamos ver essa matéria, então? Pode soltar. Em uma só fiscalização, pelo menos 16 pessoas em situação de trabalho escravo. 2017 foi um ano intenso contra esse tipo de crime, não só para o Ministério Público Federal. 73 ações penais começaram a correr na Justiça Federal. Os estados com maior concentração de denúncias de trabalho escravo foram Tocantins, Minas Gerais, seguidos por Bahia e Maranhão. Nesse mesmo período, 265 inquéritos policiais foram abertos e 283 procedimentos extrajudiciais autuados. O MPF tem assumido um papel de protagonista no combate ao trabalho escravo. No ano passado, participou de 11 operações de resgate de trabalhadores realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ao lado das Polícias Federal e Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União. Então, os nossos colegas acompanham essas inspeções no intuito de colher provas que sirvam para as ações penais. Porque, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, é verificar se tem condições degradantes, se estão sendo pagos salários, não são, como são as condições dos trabalhadores. Mas, do ponto de vista penal, nós precisamos saber quem são aquelas pessoas que estão lucrando com aquele trabalho degradante, aquele trabalho escravo, das pessoas que serão liberadas. O Ministério Público do Trabalho libertou trabalhadores rurais em situação semelhante à escravidão em Riachão das Neves, na Bahia. Infelizmente, exemplos não faltam. Na cidade de Pirajuí, interior de São Paulo, a condenação de 3 pessoas que mantiveram ao menos 10 trabalhadores em condições análogas às de escravo em uma carvoaria demorou praticamente uma década. Em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, a sentença que condenou o gerente de uma fazenda por submeter 19 trabalhadores, 3 deles menores de 18 anos, a condições degradantes e jornadas exaustivas, veio 8 anos depois do flagrante. 2017 ainda ficou marcado pela polêmica decisão do Ministério do Trabalho, que dificultou a confirmação do trabalho escravo. O MPF entrou com uma recomendação contra a medida, que acabou sendo anulada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. O trabalho escravo, nas formas contemporâneas, ele tem que ser combatido pela República Federativa do Brasil, pelas instituições, pelo Estado brasileiro, não importa quem esteja no Poder Executivo, e em conjunto com aqueles que detêm a atribuição para combater o trabalho escravo. Parabéns ao Ministério Público Federal e todos os outros envolvidos para combater o trabalho escravo. E a gente acha, trabalho escravo, né? Não tem. Isso já foi até discutido, hein? Dizendo que não tem trabalho escravo no Brasil. Teve gente engravatada que teve coragem de dizer que não tem trabalho escravo no Brasil. As condições, o sujeito vai e começa a dever. Daí ele começa a dever, ele é obrigado a comprar na vendinha, né? Sabe, vendinha? Do dono das terras, que é um absurdo o preço. Aí ele começa a ter dívida. O coitado fica lá devendo na vendinha comida. É um absurdo que tem nesse país. E aí a gente fala, mas então Mato Grosso, né, lá em Minas Gerais, lá em cima no Maranhão, e o interior de São Paulo aqui. O interior pode abrir para nós. Olha o interior de São Paulo também, pode soltar, vai lá. Infelizmente, exemplos não faltam. Na cidade de Pirajuí, interior de São Paulo, a condenação de 3 pessoas que mantiveram ao menos 10 trabalhadores em condições análogas às de escravo em uma carvoaria demorou praticamente uma década. Vou dar para mim, 10 anos para se condenar um salafrário que manteve 10 seres humanos como escravo. 10 anos para ele ser condenado. Porque fica apelando, apela, aí vai um lá proteger e fala, não é bem assim. A pessoa fica assim porque quer. Eu já ouvi isso, hein?
Às vezes, tem pessoas que falam assim, a pessoa está nesse estado porque quer. Não é porque quer, não. É porque não teve oportunidade, porque não teve estudo, porque não teve educação. Quantas pessoas eu ouço falar que, na minha época, era bem pior do que isso. Mas também estava errado, também não estava certo. Não estava certo. Temos que combater o trabalho escravo. Temos que combater. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fala, Maria. Neto, Celso, ele está comentando aqui, levantando uma outra questão também. Olha, isso é um absurdo, né? Trabalho escravo. Mas, será que alguém está fazendo alguma coisa para eles após a liberdade? Excelente pergunta. Num país que a gente tem um número altíssimo de desempregados, eu arrisco dizer para você o seguinte, que o Ministério Público está combatendo, está, vamos dizer assim, estourando esses lugares, né? Está indo na justiça, apesar que tem pessoas que protegem essa turma aí, mas está indo na justiça, tentando condenar. Mas depois disso, Celso, infelizmente, eu não sei, mas tudo leva a crer que não há um projeto. Quantas pessoas que migram de lugares, né, muito precários desse país, acabam vindo para grandes centros ou cidades um pouco melhor e acabam se submetendo aí a serviços pesados achando que é melhor. E tem pessoas ainda, você vê a situação, viu? Tem pessoas que diante de me vem na cabeça a ministra do Trabalho naquele ato falando, eu não sei porquê, está vindo essa imagem aqui, não sei porquê. Não vamos comentar sobre essa imagem. Mas tem pessoas que acham que, na verdade, prejudicaram, que ela estava bem trabalhando ali. Eu estava bem, eu estava ganhando aqui meu dinheirinho. Ela nem compreende o estado de escravidão que ela está. Isso é o mais triste. É o mais triste.